comecinho desse ano, né? Algumas ideias aí já permeavam o time de gestão de pessoas, mas ele saiu do papel efetivamente no início desse ano. Então, ele veio com uma ideia aí de usar do espaço de privilégio que a gente tem hoje, de ser uma empresa de tecnologia que já está estruturada no mercado, né, para atuar em prol das diferentes lutas de diferentes recortes minoritários que existem, né. Então, quando a gente fala dessas lutas, a gente fala de questões raciais, da luta da pessoa LGBT, da pessoa com deficiência, né, da luta das mulheres. Então, o objetivo principal, né, é estar atuando efetivamente de uma forma ativa como aliada dessas causas. A partir disso, então, a gente fez aí internamente nessa OutSystem a construção de um grupo de diferentes pessoas que contemplam alguns recortes, né, para construir um plano de ação e efetivamente tirar, né, do papel. Então, hoje a gente tem um grupo que está responsável por contribuir, né, com a construção e implementação da diversidade e da inclusão ali na OutSystem. Então, a gente iniciou, né, também um processo de educação e conscientização acerca das diferentes diversidades que existem hoje e, por que não, aí começar falando sobre algo que é tão importante, né, que é a diversidade sexual. Então, a partir disso, né, a gente aproveitou um gancho para falar um pouquinho sobre cada letrinha aí da sigla, né, LGBTQIA+. Eu vou passar um pouquinho a bola aí para o Bru, né, para ele contar um pouquinho mais para você sobre o projeto, qual que é o intuito, o que rolou nessa semana, né. Pode falar, Bru. Então, pessoal, boa noite. Para quem não me conhece, eu sou o Bruno, sou Tech Recruiter aqui na OutSystem. E assim como a Cal falou, né, aproveitando aí esse mês de junho, né, que todos aqui sabem que é o mês do orgulho LGBTQIA+, então nada mais justo aí que a gente possa aproveitar desse espaço que a gente tem para poder produzir algum conteúdo, para conseguir, então, educar fora e dentro da nossa empresa, galera. Então, todo o conteúdo que foi estruturado aqui para essa semana, que foi publicado através do nosso LinkedIn, no nosso Instagram, foi todo produzido através dos nossos colaboradores. É importante falar que eles também fazem parte do recorte, então cada um ali tomou um pouco do seu local de fala para falar sobre sua vivência, ou trazer alguns exemplos aí que já passou pelas situações aí afora, né, para conseguir compartilhar com todo mundo. E para finalizar essa sessão, então, a primeira de muitas aí, desse mês de junho, a gente chamou o Lucas, que hoje vai falar um pouquinho mais sobre a vivência dele como homem trans no mercado de tecnologia e em outros aspectos da vida dele. E espero que gostem do nosso encontro, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida no decorrer do Meet, vocês digitem, tá? E eu vou pedir para que, por gentileza, vocês desliguem o microfone, para não dar nenhuma interferência. Tudo bem? Bom Meet para todo mundo. Posso começar, então? Pode ir lá, Lucas. Deve. Então, gente, eu me chamo Lucas, eu tenho 23 anos, hoje eu sou estudante de psicologia, trabalho na área de RH em empresa de tecnologia e sou um homem trans, né? E isso não é tudo o que eu sou, mas é uma grande parte, né? Então, acho que eu queria começar mais trazer do início, né, do meu processo, do meu entendimento e das questões da minha infância, né? Eu acho que desde muito cedo eu consegui perceber que eu não me identificava, né, enfim, com o que tinham me dito que eu era, né, e eu fui criado e socializado como uma mulher, então, e eu comecei a questionar muito isso, né, já na infância, e questionava também o fato de eu estar questionando, mas eu não acreditava que as outras meninas também estivessem questionando, né. Então, em determinados momentos, eu acabei vendo, acho que até na questão do espiritismo, né, o desejo de poder reencarnar numa outra vida da maneira que eu queria vir, né, dessa. Mas porque tudo que me era apresentado, né, as possibilidades que eram me apresentadas, eram possibilidades cisgêneras, né, o homem e a mulher cis. Então, como essa era a única verdade, e era tudo que eu conhecia, esse era o meu desejo, né? Reencarnar numa próxima vida do jeito que eu queria. Então, aí, com o passar do tempo, e tendo acesso, né, principalmente na internet, com outras pessoas trans, acesso a materiais de pessoas trans, né, eu comecei a trazer isso mais para o meu dia a dia. Esses questionamentos, eles começaram a ter um direcionamento, né? Então, ali, algumas coisas começaram a ficar mais palpáveis. E, enfim, é muito doido, né, descobrir que existem possibilidades além dessa realidade que a gente vive do hétero cis normativo, né?
Então, ali começou um grande caminho, acho que uma grande trajetória aí, e acabei me entendendo um homem trans, e acabei optando também por passar por uma hormonização, né? É legal deixar claro que nem toda pessoa trans opta por isso, e nem por isso a pessoa é menos trans, então acho que vai muito do que cada pessoa quer para si. E quando eu almejei, né, entrar na área de RH, um dos meus maiores medos era quem que ia aceitar, né, ter um homem trans na área de RH, porque a área de RH ela é a cara ali, né, da empresa, é o primeiro contato que tem com a empresa, normalmente costuma ser com o RH, né? Então, quem que teria coragem de colocar uma pessoa trans na área de RH, né? E aí começou um medo muito grande, mas por eu entender que existe um histórico muito grande de marginalização com os nossos corpos, né? E aí eu também vou pescar uma vivência da infância, né? Quando eu tinha em torno de 8 anos, 7 anos, eu só conhecia mulheres trans e travestis, né? A gente conhecia como travesti, como traveco, que inclusive é um termo ofensivo, né? O traveco. Mas conhecia assim, é isso que era posto para mim. Então, em algumas saídas, né, com a minha mãe, com filhas das amigas dela, a gente passava pela Farrapos. E o que a gente encontra na Farrapos, né? A gente encontra várias mulheres ali que, enfim, tem como única renda, né, a prostituição. E aquele corpo, né, um corpo tão diferente, era como se fosse assim um circo de horror, né? Toda a vivência a gente queria passar por ali para ver aquelas pessoas, mas não de uma forma positiva, né? Era como se fosse de fato um circo, a gente queria ver aquele corpo, porque por que esse corpo é tão diferente, né? O que tem nesse corpo? Chegava a ser engraçado aquele corpo tão diferente. Então, esse foi um dos primeiros contatos que eu tive, e pensando, né, há pouco tempo eu comecei a resgatar essa minha lembrança. E isso é tão pesado, né, pra gente, porque se a gente parar para pensar, todo o resto, né, tá dizendo pra gente não existir, tá dizendo que a nossa vivência, ela não vale tanto, né, ela é uma vivência desvalidada. Na sociologia, a gente aprende, né, que o nosso gostar, ele é socialmente condicionado, né? O nosso gostar, as nossas práticas, as nossas escolhas, elas são condicionadas. Então, aí a gente começa a buscar onde que começa essas informações que a gente tem sobre a nossa vivência, né? A mídia, desde que a mídia existe, ela vem retratando a nossa existência. E não de forma positiva, né? Ela vem ensinando as pessoas, então, a como agir, né? E como nós somos. E tudo isso de maneira positiva. Esse como agir, né? Perdão. Tá. Só um minutinho que tá. Eu vou ter que botar o notebook para carregar. Sem problemas, é sempre bom até uma pausa, né? Faz de conta que é a água, o momentinho da água do evento. Tá. Não, deu. Tá. Então, enfim, a mídia ela vem retratando nossos corpos, né, e a nossa vivência de uma maneira negativa, e vem ensinando as pessoas a como agir em relação aos nossos corpos. E esse agir, né, eu digo, muitas vezes foi colocado como forma simbólica e não simbólica, né, a questão do vômito, a questão do enjoo em relação aos nossos corpos. E isso não foi uma vez, não foi duas vezes, isso acontece muito em filmes, em séries, em qualquer coisa que a gente possa ver na mídia, né, que a gente tem acesso hoje, e que é um corpo que não é um corpo de verdade, né? E mesmo quando tentam relatar um pouco da nossa vivência de uma maneira mais humanizada, as pessoas que interpretam papéis de pessoas trans são pessoas cis, né? Reforçando mais uma vez a questão de que não somos de verdade. Porque quando a gente vê o filme sobre uma pessoa cis, digamos que sobre uma mulher cis, e aí, no momento em que a gente vai ver a realidade da pessoa que interpretou aquele papel, é um homem, né? Reforçando mais uma vez que, enfim, que aquilo
aquela ideia de traveco que sempre reforçavam de ser um homem vestido de mulher, né? Mas que não é assim. E é bom que a gente comece a ter mais contato com pessoas trans, né? Digo para pessoas cis. É importante que a gente comece a consumir material, né? A consumir produto de pessoas trans. E por que que eu digo isso, né? Com o histórico de mídia, de vida, né? Que a gente vai vendo, é uma existência que ela é colocada com uma distância muito grande, né? Ela é uma vida, ela é uma pessoa, mas por muitos anos a gente acaba não vendo assim. Eu não vi assim, né? Uma pessoa trans, uma pessoa que é uma pessoa, né? Uma pessoa que pode ser filha, pode ser filho, pode ser irmão, pode ser irmã. A gente vê como um objeto, né? Que, enfim, não teve muita escolha. E então eu digo para que se procure mais, né? Para que a gente comece a humanizar a imagem de pessoas trans e travestis. E no momento em que vocês forem procurar materiais, vocês forem procurar conteúdos de pessoas trans e pessoas travestis na internet, vocês vão se deparar com um número absurdo de pessoas extremamente criativas, pessoas extremamente talentosas, e isso eu digo na música, eu digo na dança, eu digo em plataformas, e eu digo em livros. Então, é importante que vocês comecem a consumir isso para trazer isso na realidade de vocês, né? Assim como é importante também que vocês tenham contato, né, pessoal com pessoas trans e travestis e que vocês passem a amar pessoas trans e travestis, né? E não seja mais aquela coisa distante. E aqui eu queria trazer também alguns números, né? Hoje, 0,1% dos estudantes das universidades federais são trans. O percentual de evasão escolar, então, é de 82%. 90% tem a prostituição como a única fonte de renda, né? E o primeiro semestre de 2020, ele apresentou um aumento de 39% dos assassinatos de pessoas trans em relação ao mesmo período de 2019. O que quer dizer isso, né? Isso diz muito também dos locais onde a gente está, né? A gente não tem acesso, né? Não tem acesso à saúde, é um acesso restrito. A gente não tem acesso, então, à educação como as outras pessoas têm. E o que acontece, o que vai acontecendo nisso, né? A gente vai para uma margem da sociedade, né? A gente reforça a marginalização desses corpos, esses corpos que não têm oportunidades como as outras pessoas. E o que acontece? Esses corpos acabam, de fato, na prostituição, né? E que muitas pessoas julgam serem escolha, mas quando a gente olha os números são assustadores, né? Existe um contexto pelo qual aquela pessoa tem hoje como fonte de renda a prostituição e nada além disso. Então, é necessário que as pessoas se repensem o que elas fazem no dia, o que elas fazem na vida delas, que acaba reforçando um sistema que é tão cruel com a nossa existência, né? Porque, de forma consciente ou não, todo mundo aqui está reforçando esse sistema. Assim como a gente também reforça um sistema que é um sistema racista, né? Então, é necessário que a gente comece a se questionar, que a gente comece a rever, né, os nossos ensinamentos, o que foi passado para a gente e o que está sendo passado, e a gente começa a questionar também as fontes de informações que a gente tem sobre corpos como nós. E, perdão, vou tomar uma água agora que eu fiquei até nervoso. Tranquilo. Números muito impactantes, né? Quando a gente fala aí da pessoa ter dentro da universidade, né? Dá um nervoso mesmo. Sim. E então é isso, eu acho que é necessário que a gente pense, né, sobre e que comece não só pensar, né, mas o que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Hoje, mesmo como um cara trans, eu tenho muitos acessos, né? Hoje eu consegui acesso, né? Eu faço faculdade, eu tenho um trabalho, eu tenho apoio familiar, e tudo isso é muito importante. E a maioria das pessoas trans não tem essa realidade, né? Inclusive, eu vou trazer aqui um vídeo que viralizou na internet, acho que semana passada,
de um projeto em São Paulo que ajuda pessoas trans e travestis em situação de rua. Nesse vídeo, né, quem fala é a Jéssica, uma mulher trans, e ela comenta de como foi encontrar o corpo da irmã dela, né, que não era irmã, na verdade, uma amiga, mas como foi encontrar o corpo dessa amiga e um corpo que foi apedrejado, né, e ela comenta que ela teve que fugir da cidade onde ela morava, e no final do vídeo ela se desculpa, né, com a mãe. Ela fala para a mãe que ela não fugiu, que ela não abandonou a mãe, né? E que, na verdade, foi a maneira que ela encontrou de se manter viva, fugindo, né, para São Paulo, mesmo que para viver em situação de rua, mas essa foi a maneira dela, enfim. Essa foi a saída que ela encontrou. Então, quando a gente pensa no peso que tem um relato como esse, né? Imaginem vocês hoje saindo da casa de vocês, deixando o trabalho para trás, deixando familiar, enfim, deixando tudo para trás para poder viver, né? Para poder ir para algum lugar que vocês acreditem que vocês tenham uma chance maior de permanecer vivos, né? Porque hoje a nossa esqueci a palavra, mas a média de vida de uma pessoa trans é de 35 anos, enquanto a de pessoas cis, né, elas costumam ser lá entre 70 e 79 anos. E isso diz muito, né, sobre todo o contexto no qual a gente vive e do contexto que a gente precisa começar a mudar. E eu digo mudar também, quando eu falei sobre a parte de consumir, né, conteúdo, essa é uma parte importante também, porque é onde a gente consegue dar voz para essas pessoas, mas que também surjam mais oportunidades para essas pessoas. E tendo em vista que essas pessoas acabam passando por uma evasão escolar, né, que ela é bem grande, como é que dá, o que dá para fazer para passar, para profissionalizar esse pessoal, né? E não pegar um pessoal pronto, não você colocar 1 milhão de requisitos para uma pessoa num recorte assim, né? Precisa de um lado humano, precisa de um lado que entenda o contexto e os números. E eu também queria falar um pouco da questão dos banheiros, né? Que é algo muito questionado para gente. E, enfim, eu sou um homem, eu utilizo o banheiro masculino, mas ele nunca foi tão fácil assim usar o banheiro masculino, né? Eu acho que chegou determinado momento na minha transição em que já não cabia mais eu seguir frequentando o banheiro feminino, né? Mas também tinha muito medo de acabar indo no banheiro masculino. Enfim, eu tinha duas opções e nas duas eu podia sofrer algum tipo de violência. Então, eu eu tinha que fazer uma escolha, né? E acabei iniciando, então, a minha ida no banheiro masculino, mas toda ida é uma ida de tensão, né? É uma ida de nervosismo, assim, muito grande, porque a gente não sabe o que pode acontecer. Pode ser que alguém reconheça que eu sou um homem trans, e pode ser que não. Então, eu quero que vocês imaginem vocês sentindo muito medo toda vez que vocês precisam ir no banheiro. E eu preciso sinalizar a minha parceira, né, de que eu tô indo no banheiro em algum lugar, né, enfim, que a gente não conhece, mas eu preciso sinalizar para ela que eu tô no banheiro e que se eu não voltar daqui 10 minutos, ela pode tomar alguma... Eu tenho uma gata aqui, só um minutinho. Enfim, mas se eu não voltar daqui 10 minutos, né, ela deve tomar, então, alguma medida. Então, a gente vê que, quando eu falo dos acessos, eu digo dos mais básicos, né? A ida no banheiro, que costuma ser uma coisa tão rotineira, acaba sendo um desafio para a gente, né? Acaba sendo um momento de medo, e onde muitas pessoas preferem não utilizar desses banheiros, mas também isso acarreta em alguns problemas, né? Em algum... Teve uma vez, enfim, que eu fui em um local com alguns amigos, enfim, e eu precisava muito ir no banheiro, né?
Chegando no banheiro, o banheiro tinha uma porta, ele tinha 2 mictórios e uma divisão que acho que dava do tamanho do meu pescoço. Chegando ali, eu não tinha como fazer o que eu precisava fazer. E aquele não era um banheiro que, enfim, proporcionava o que eu precisava, né? Era um banheiro que ele excluía o meu corpo. Era um banheiro que ele não estava pronto para mim. E aí, o que a gente faz nessa situação, né? Porque eu não tenho muita escolha ali. E eu também já não era tão aceitado, né? No banheiro feminino, já não era uma coisa bem vista que eu fosse no banheiro feminino. Então, aí eu passei 20, acho que 20, 30 minutos numa ida para casa, apertado, e porque, enfim, não tinha um banheiro pronto para o meu corpo. E isso são coisas tão pequenas, né? Eu digo que são várias pequenas violências que a gente sofre durante o dia. São questões, dúvidas sobre o nosso corpo, né? Existe um mistério, uma dúvida muito grande sobre como são corpos como o nosso, né? Tanto que o Brasil hoje, apesar de ser o número 1 em mortes de pessoas trans, ele também é o país que, né, lidera a busca de pornografia de pessoas trans. Então, o que é esse corpo que ele é tão odiado, mas ao mesmo tempo, né, no escondido, ele é um corpo tão desejado, um corpo que as pessoas querem ver, né? Um corpo, enfim, que naquele momento ela já não gera nojo, né? Ela gera um tipo de prazer. Mas por que dessa forma, né? Por que lá fora é um corpo violentado e dentro das suas casas, né? Ele já não é. E aí a gente vê muito também a questão, enfim, de uma cultura machista, né? E que reforça mais uma vez. É só um minutinho que eu estou recebendo. Acho que tem gente perguntando já. Mas não esquenta, Lucas. Pode dar continuidade que no final a gente faz daí. Pode ser? Tá, não, pode ser, mas acho que pode Pode? Tá. acontecer No teu também, tempo, não tem beleza. problema. Beleza, então Não, tá. tranquilo. Fica à vontade. Eu vou ler aqui então. Lucas, e dentro de RH de uma empresa de TI majoritariamente masculina e cis, qual é o teu maior desafio? Eu acho que tem um momento que a gente acaba conseguindo uma passabilidade, né? E dentro do movimento trans a gente fala muito sobre passabilidade. O que é a passabilidade, né? É eu, um cara trans, estar passando por uma pessoa cis. Essa não é o nosso objetivo, né? Digo mais particular meu também, esse não é um objetivo nosso, mas isso pode manter a gente vivo, né? Ter a possibilidade pode me manter vivo. Quando eu vou num banheiro masculino, eu rezo muito para estar passável, né? E quando eu estou em casa, eu não importo se eu estou passável ou não. O que eu vejo no espelho é o suficiente para mim e pronto, né? Mas tudo que tem lá fora me faz querer ser passável. Então, eu acho que quando a gente atinge certo nível de passabilidade, não se tem tanto problema, né? Mas ainda assim, acredito que com a cultura do machismo, a gente acabe passando para o lado de lá, né? Eles acabam me vendo como um homem e quando eles me tratam como um homem cis, eles esperam que eu contribua para o machismo que eles estão reproduzindo, enfim. Então, eu acho que vai muito do nosso posicionamento também, né, no dia a dia, mas, mas não sei, gente, eu acho que também tem a questão de, enfim, não sei qual foi o foco da pergunta, mas onde eu estou hoje, né, é um lugar que eu sou respeitado, é um lugar que eu me sinto seguro, ainda assim já aconteceram algumas coisas, mas é importante que a gente saiba como lidar, né, com essas pessoas e que isso não se passe batido, porque as pessoas precisam aprender a conviver com pessoas diferentes delas. Eu não sei se alguém mais tem alguma outra pergunta. Eu não sei se eu não estou falando muito rápido também, vocês podem me dar algum feedback.
Tá indo muito Não, bem, tá perfeito. Exato. Eu acho que tu podia, se possível, explanar um pouquinho mais, assim, como foi a tua entrada no mercado de TI, como é que, aonde que tu escolheu, assim, por que tu escolheu também, né, se... Ah, viu ali, ó, já os feedbacks, ó, tá demais, sim, tá adorando. E, óbvio, né, parabéns, nossa, tá sendo uma... claro que todas as campanhas são muito bem-vindas, mas tu ouvir isso, né, essa tua vivência básica, que pra gente às vezes não passa no dia a dia, né, tu te preocupa com medos, com tatos, que às vezes o básico, né, respeite apenas. Mas se tu puder falar um pouco sobre isso, como foi se tu teve um incentivo ou não, e também se tu teve, como que tu escolheu, né, o mercado de TI, ou ele te escolheu, enfim. Eu já tive um contato com TI, na verdade, né, antes da psicologia, e eu acabei desistindo. E aí eu acho que foi muito do passar do tempo, assim, dentro da psicologia, né? Porque quando a gente entra na psicologia, a gente pensa muito na área clínica. E então, com o passar do tempo, eu fui vendo outras opções, tive uma ajuda também, né? Para direcionar esse interesse. Acabei buscando algumas empresas de tecnologia, tive ajuda para buscar algumas empresas, acabei me deparando com empresas que eram abertas, empresas que tinham na sua cultura, né, a questão da diversidade e inclusão, e mesmo quando eu me entendia como uma mulher lésbica que não performava feminilidade, eu sofria também, né, sofria preconceito. Então era muito importante para mim, justamente no momento em que eu tinha iniciado a transição, né? E bem no momento assim que eu estava iniciando a transição, eu estava em busca de uma oportunidade na área da RH. E ao mesmo tempo que eu vi algo como algo muito distante, porque bem como eu trouxe aqui, eu me questionava muito, né? Quem que vai aceitar em colocar um cara trans como a cara da empresa, né? Mas aí eu acho que vendo muito essa questão de diversidade no RH da TI, né, que hoje está um pouco diferente, foi algo que me chamou a atenção, assim, e o contato com as pessoas, enfim, em geral, e ter a TI vinculada também, eu acho que de tudo um pouco, assim, foi o que acabou me levando para essa área que eu tô hoje. Nós Tá temos vendo? mais Tá duas aparecendo. perguntas. Tu quer ler ou posso? Posso ler. Ah, beleza, vai lá. Em entrevistas de emprego, após te apresentares como Lucas, como os recrutadores reagem? Houve rejeição explícita ou ironia? Eu passei por poucas entrevistas de emprego, logo que eu comecei a minha transição, acho que até por conta da insegurança, né, que eu tinha, mas nessa empresa que eu tô hoje, né, eu fui muito bem tratado, enfim, não teve nenhuma questão. Eu posso trazer, assim, questões, deixa eu pensar. Gente, acho que não teve nenhuma questão, assim. Tem questões de invalidamento fora disso, né? Que muitas vezes também está no ambiente de trabalho. E hoje eu faço entrevistas, né? Então eu acho que nesse ponto, como costuma ter mais frequência na minha vida do que, enfim, eu estar sendo entrevistada para outros lugares, aí sim eu consigo perceber de alguns candidatos, seja olhares, né, procurando algum sinal meu que acabe dando a certeza para ele do que eu sou, né, olhares para os peitos, perdão, olhares para qualquer parte do corpo que consiga validar o que aquela pessoa está pensando, né, para ela ter certeza e de alguma forma sentir que descobriu algo, mas que eu não estou escondendo de ninguém. Mas de qualquer forma, não é um posicionamento, como eu posso dizer, não é um posicionamento correto, né, gente? Ninguém fica olhando para ninguém para procurar nada e não há o que ser descoberto. Eu sou uma pessoa trans, né, e muitas pessoas têm essa ideia de que, enfim, a gente está enganando alguém. A ideia não é enganar, são as pessoas trans e pronto. E deixa eu ver, ali tem outra pergunta. A Lana, a Alice e a Cal também. Tá,
Eu queria saber em relação à questão de identificação, como funciona documentos de identidade, por exemplo, porque eu já vi acontecer em aeroporto, por exemplo, da pessoa ser barrada pelo documento não estar de acordo com a pessoa. Assim, hoje a gente consegue fazer a retificação da documentação, né, de alterar o nome e o gênero na certidão, mas quando a gente não faz isso, a gente pode sofrer algumas coisas, né? Eu ainda não fiz a retificação, inclusive, acho que foi a próxima pergunta. Eu não fiz a minha retificação. E isso pode acarretar, sim, algumas coisas. Inclusive, para o Nubank, eu tive que enviar um documento. E eu fiquei com muito receio, porque eu estou muito diferente do que está na foto, né? Mas eles, pelo menos, conseguem ter um atendimento mais qualificado, eu diria. E, inclusive, disponibilizando, né? Para que a gente utilize a nossa carteira social. A carteira social, ela é uma documentação que ela é válida na faculdade, ela é válida em inúmeros locais, mas ela não é o documento de fato, né? Eu posso utilizar ela, mas como um quebra-galho, assim. E acho que a próxima pergunta é do nome do registro. Eu ainda não retifiquei. Há pouco tempo atrás, era bem mais burocrático, tá? Fazer a alteração nos documentos. A gente tinha que entrar com um pedido, enfim, para a justiça, e se tinha que ir a júri. E depois de muito tempo, a gente se tinha uma resposta, né? Hoje ele está um pouco mais flexível, mas ainda assim requer um dinheiro, né? E nem todo mundo tem, enfim. Como as pessoas podem contribuir com a inclusão de pessoas na comunidade e no mercado de trabalho? Eu acho que é um pouco do que eu falei, de não se esperar uma pessoa pronta, uma pessoa com experiências, uma pessoa que já tenha uma carga, enfim. É legal, né, fazer iniciativas para estar profissionalizando essa pessoa, né, para estar desenvolvendo ela, porque como a gente viu, a taxa de evasão escolar é algo muito grande, é algo muito real. Então, a maioria dessas pessoas, né, elas estão em uma vulnerabilidade muito grande. Então, a partir disso, depende da empresa abrir para trazer esse perfil para dentro, né, e de fato ensinar essa pessoa, de fato proporcionar, seja cursos, seja algum projeto que ensine, que proporcione isso para a pessoa. Eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta? Vamos deixar um tempinho ou... Ali, eu acho que tem mais uma pergunta. Oh, ai, sim, né? Ai, eu não fui para baixo. Não tá Sim, descendo também, não. eu também não. Desculpa, Cláudia, e desculpa, Nicole. Tá, queria saber sobre o curso de psicologia. Mesmo sendo um curso em que não devemos ter julgamentos e preconceitos, existem pessoas que te desvalidam ou não saibam lidar com a tua sexualidade. Como podemos falar sobre pessoas trans na universidade? Eu acho que é muito importante que se chame pessoas trans para falar sobre isso, né? Há pouco tempo, chamaram um homem cis, para falar do que era ser trans, né? Então, eu acho que aí começa um erro. É importante, sim, que as pessoas saibam, enfim, saibam mais da nossa vivência, né? E, inclusive, como profissionais da saúde, hoje a gente vê que muita gente na psicologia, muita gente formada, não consegue ter o atendimento, fazer um atendimento adequado para essas pessoas, né? Então, é importante que se fale sim, né? Mas a maneira a maneira em que forem falar sobre e que se tragam pessoas trans para falar, né? E dentro do curso, assim, eu tenho uma turma que é a turma que eu comecei, né? Desde o início. Então, acabei não sofrendo nada, assim, não fico até, enfim, feliz, agradeço, né? Mas não sofri nenhum tipo de violência, não sofri nenhum tipo de desvalidação, foram pessoas, enfim, eu surgi, né, com essa, eu surgi, na verdade, com o nome na chamada, foi a primeira coisa que eu fiz, avisei as pessoas mais próximas, e acho que a partir disso todo mundo começou a me chamar pelo nome correto, e foi acontecendo de forma tranquila, assim, dentro do curso, disso eu não tenho o que reclamar. E tu percebe a diferença do tratamento quando compara com o colega cis? O mercado de trabalho da TI é bastante fechado e majoritariamente cis, branco e de elite. Tu percebe isso na tua vivência? Eu acho que sim.
até acho que pela questão tanto da idade, né, como do meu recorte, existe não digo desvalidamento, mas o se questionar muito o profissional que está ali falando contigo, né? E eu acho que o que eu sinto mais sobre esse tratamento, né, ele vem mais dos candidatos, mas também não deixa de acontecer assim algumas situações com pessoas, com colegas da área, né? Hoje eu trabalho com outros 2 homens trans que não estão na área de RH, né? Mas enfim, são meus colegas. E desde as pequenas violências do dia, como eu digo, né? Eu acho que teve um mês inteiro que a gente acabou sendo. Eles achavam que nós éramos uma pessoa só, né? Porque eles englobam a pessoa trans como uma só, eles de alguma forma assemelham algumas coisas, né? E isso acaba invisibilizando a nossa existência, né? Inclusive porque a gente era bem diferente fisicamente, mas acho que isso vem muito de um preconceito das pessoas. Então eu acho que são coisas do tipo que eu percebo que, enfim, uma pessoa cis não estaria passando por isso, não estaria se incomodando com isso, né? Uma pessoa branca, cis, hétero, enfim. Eu não sei se eu consegui responder direito, mas qualquer coisa vocês podem me dando os feedbacks. Tá ótimo, Lucas. Eu acho que a gente tem mais 2 perguntas, que é uma da Cal também e uma da Cláudia. Isso. Qual a melhor forma de procurar sobre a comunidade T? Gente, vocês têm que buscar a fonte em pessoas T, seja por livro, seja por plataformas, YouTube, Instagram, tá cheio de gente produzindo conteúdo por aí, seja, enfim, criando laços com pessoas trans, né, mas sempre bom lembrar que, enfim, não é toda pessoa trans que aceita ser um Wikipedia ambulante, né, não é porque a pessoa é trans que ela vai sanar todas as tuas dúvidas. É importante que cada um, de forma genuína mesmo, assim, procure sobre, né? Procurem autores trans e travestis, pessoas que fazem música, pessoas que produzem mesmo, sabe? Procurem através disso, e não pessoas explicando o que a gente é, né? O que é a nossa vivência. E a família soube lidar com todas as questões. Eu acho que a família é um ponto delicado, né? Eu fui, na verdade, quando eu me entendi um homem trans, a primeira pessoa para quem eu informei foi a minha mãe. E o resto, ela informou, né? O resto da família, ela que me passou a informação, eu não fiz isso. Eu acho que eu podia esperar que fosse bem pior. Porque, como eu disse já também, eu me vejo uma pessoa muito privilegiada, né? Porque hoje eu tenho, assim, apoio da família, eu tive diversos acessos. Enfim, essa é a minha realidade, né? Mas não é a realidade de grande maioria. Eu tive apoio da família, né? Não é uma coisa tão simples, não é uma coisa da noite para o dia. Eu acho que é muito de uma construção, de uma conversa com as pessoas, porque eu tenho 23 anos, eu demorei aí uns 18 anos para entender que, enfim, pessoas trans existem, né? Para entender tudo o que engloba esse movimento, né? Então, algumas pessoas não têm acesso a isso. E é importante que a gente entenda também, né? Para poder conversar sobre, para que essas pessoas entendam, né? Porque é um processo de luto que às vezes elas passam, né? De precisar, enfim, matar quem a gente foi, de certa forma, e para dar um novo significado. Então, hoje eu me sinto com muita sorte, e na verdade não era, né? Era para ser comum, mas enfim, me sinto com muita sorte de ter o apoio da família, né? De ter sido, assim, uma transição, digamos que calma. E eu acho que é mais isso. Qual o teu Insta? Podemos seguir para acompanhar esse meio?
Eu não produzo tanto conteúdo sobre, mas eu compartilho quem produz, então dá para me seguir sim. Depois a gente coloca, né? Tá até na Uhum. marcação de algumas publicações nossa, porque não era Lucas, né, direitinho, eu tive que demorar para achar. Sim, é difícil. Mas depois a gente compartilha, pode deixar, Uhum. né? Cal, tu quer fazer uma consideração, alguma coisa? Sim, eu queria te perguntar, Lucas, se tu tem alguma coisa para dizer para gente, né, como empresa, que está agora engatinhando com esse projeto, né, que é tão importante, numa perspectiva aí para a comunidade ter, né? O que que tu daria assim de feedback para gente, né? De, enfim, alguma ressalva? Eu acho que eu pego o gancho do que eu tinha dito já também. Capacitem pessoas trans, de verdade. Se vocês começarem a ter mais contato com pessoas trans e travestis, vocês vão perceber que, enfim, somos muitos, somos diversos, e em grande maioria são pessoas extremamente talentosas, extremamente inteligentes, e é importante que vocês se aproximem dessas pessoas, né? É importante que vocês tragam isso para a empresa de vocês. Isso de forma geral, assim, tem um impacto muito grande que eu acho que vocês não conseguem nem imaginar. Então, eu acho que é muito isso. Capacitem de verdade pessoas trans, acolham pessoas na empresa de vocês, né? Mas eu acho que é mais isso. Eu acho que também mais importante, entendam o ambiente que vocês têm. Hoje é importante, né, enfim, que a gente tenha um ambiente seguro. E vocês precisam ter noção de que se esse ambiente é seguro ou não para esse tipo de corpo. Esse tipo de corpo que é tão violentado, né? Então, construam um ambiente seguro e tragam essas pessoas para dentro da empresa. Muito obrigada, entendi. Parabéns, Lucas, né? A gente te agradece, assim, do fundo do coração, né? Porque essa semana eu acho que é 0,001 do que a gente pode fazer, mas eu vejo que já é um início, né? Acho que todo passo dado para frente, ele é melhor do que nada, né? Então, a gente quer, né, ter a Sound ainda como uma porta, sempre, né? E, por favor, se tu puder cada vez mais compartilhar conosco, né? Estamos sempre aqui, por favor. Pessoal, Gente, fiquei bem nervoso, mas eu acho que deu certo. Eu falei um pouco rápido também, mas todo não mundo foi entendeu, tá perfeito. bom. Não, foi perfeito, perfeito. Nossa, tu sabe que um ponto que me marcou, eu até cheguei a anotar aqui, quanto a isso que tu falaste sobre a média de vida, né, dos 35 anos. Em algum momento também, dentro do nosso comitê, a gente também tinha comentado algo sobre isso. Se tu for fazer uma analogia, tu volta quase à idade média, à idade medieval, né, onde as pessoas tinham essa taxa de mortalidade, né, me desculpa, média de vida. E é um absurdo, mas também já vem um insight de, tipo, tu pensar que logo depois a gente veio para a idade iluminista, né, como é? Vamos lá, alguém me ajuda, por favor, mas eu quis falar, deu ruim. Mas dos estudos, né? A gente conseguiu com a quebra da ignorância, vamos dizer assim, pelo menos dar um passo à frente, tá? Não vamos dizer que tudo tá melhor, que o RU, né? Mas não estamos mais nessa idade medieval. Acho que é um modelo, né? Eu acho que a iluminação através da palavra, de textos, da visibilidade, ela é né, imprescindível. No momento que tu mostra isso, tu sai daquela caverna, né? Eu acho que é perfeito. Eu acho que, enfim, é legal também eu trazer que hoje o que me movimenta, o que me traz aqui, né, não é amor, e sim raiva, né, e só que também é muito importante que a gente perceba que, de fato, a gente avançou muito, né, e as pessoas, vieram pessoas antes da gente que, enfim, sofreram e deram a vida, de fato, para que a gente tivesse um pouco mais de segurança, né? Mas aí quando a gente pensa que esse pouco mais de segurança, ele ainda não é o suficiente, né? Porque a gente está morrendo e
de uma maneira Ridículo. de maneiras muito brutais, né? E, enfim, o número de pessoas mortas por ano, pessoas trans e travestis, é um número assustador. Então, a gente evoluiu, mas não é o suficiente, Falta né? No muito. começo. Sim. Exato. Então, fica aqui meu muito obrigada. Né? Eu também agradeço demais ao pessoal da Sound que produziu os textos, né? Como a Cal e o Bruno falaram no início, foi de uma ajuda não, né? Porque não havia outras pessoas para falar sobre isso do que as pessoas de cada letrinha, né? Não deveria, né? Enfim. E a gente também traz, além das pessoas que escreveram os textos, também todo o comitê que nos ajudou a divulgar, né, a levar a todos os locais, a chamar o povo para cá. E também fica o nosso convite, né, que agora para o mês de julho, nós vamos trazer um pouco mais sobre a questão da visibilidade da mulher negra, né, então, junto com a Alana, né, a gente começou também baby steps, né, tudo, mas, de novo, ouvindo o recorte, né? Ouvindo quem pode falar sobre isso, né? Beleza, gente. Quero agradecer também, Lucas, aí pela tua participação. Acho que é essencial, né? A melhor forma, assim, da gente conhecer o que é diferente da gente é justamente acompanhando, seguindo, ouvindo, né? Se posicionar nesse espaço de escuta ativa. Então, é muito... Com certeza, a gente aprendeu bem mais contigo agora, nesse bate-papo, do que procurando no Google, enfim, que, claro, é essencial, mas quando a gente fala de prática, de vivência subjetiva, assim, é muito mais amplo, né, do que uma pesquisa no Google, do que um conceito ou outro, né, do que o que é passabilidade, o que é ser uma pessoa cis. Então, muito obrigada. A gente que está começando, assim, esse projeto ali na Salt, é muito importante que a gente saiba disso, porque, acima de tudo, vem muito nessa batida que tu disse, né, de preparar primeiro ali o ambiente, passar por esse processo de educação e conscientização do pessoal, para que o pessoal consiga compreender, né, ali que, enfim, que estamos receptivos, que queremos receber das melhores formas aí as diferentes vivências, né, que existem. Muito obrigada, muito importante para a gente. Obrigado pelo espaço também, né, gente? É isso, qualquer coisa me procurem, tanto por, enfim, LinkedIn, Instagram, a gente pode conversar, posso compartilhar materiais também e indicar pessoas que geram conteúdo na internet, né, pessoas trans e travestis, posso indicar autores e é isso. Parabéns, obrigada a todos também. Tudo perfeito. Então tá, vamos terminando por aqui. Lucas, foi perfeito mesmo. Nossa, muito obrigada. Não deu para sentir nervosismo nenhum. Fala muito bem, Lucas. Fala muito bem. Nossa, didático mesmo. Muito legal, gente. Fico muito feliz. Parabéns. Então tá, muito obrigada e boa noite, pessoal. Até a próxima.